e o Senhor nos sequestre para Ele mesmo. Amém. Um belo sequestro da graça, para que nós possamos caminhar neste Evangelho da suficiência de Jesus Cristo. Queridos, nós temos já chegado aqui ao capítulo 21 de Gênesis, que é um capítulo em que nós temos alguns aspectos da família ligado à incapacidade do homem de gerar filho e a necessidade de excluir a carne. São duas coisas que a gente percebe que na vida espiritual acontece. Quando nós recebemos o Espírito, nós começamos a obra da mortificação da carne. A carne antecede o Espírito. Primeiro é o animal, depois do espiritual. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui para ver, vamos fazer a leitura primeiro do texto, não é? E depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15 para a gente entender um pouquinho o homem carnal e o homem espiritual. Em Isaac é o poder de Deus da fraqueza humana. É Deus fazendo tudo a quem não pode fazer nada. É Deus, pela sua graça, realizando aquilo que a carne não pode produzir, que é uma vida espiritual. É uma vida de dependência de Deus. Então, Abraão e Sara precisaram ser esvaziados deles mesmos. Sara já era estéril, mas ainda ficou decrépita. E Abraão, que era potente, ficou impotente. E nesse processo, nesse período, Deus aparece e diz para eles que a vida do Espírito ia acontecer, que o poder dele ia se manifestar na incapacidade humana. Então nós já vimos na vez passada a visita que o Senhor visitou a Sara e ela concebeu e deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Isaac. E ele foi uma espécie de alegria, antes um riso por ironia, sarcasmo, até mesmo o sarcasmo é uma palavra que cabe aqui, porque vem de sarx, carne, um riso carnal, quando a gente podia, o Senhor não fez, agora que a gente não pode, o Senhor vem com essa história. E era aquele riso irônico, mas depois esse riso foi transformado num riso de celebração. E Sara se alegrou com a presença do seu filho, que ela não poderia gerar filho, e o filho da velhice, o filho da impotência, o filho da incapacidade humana. E ela agora estava cuidando da amamentação do seu filho, e nós falamos um pouquinho sobre a questão da amamentação, que é uma realidade também muito importante espiritual, porque nós somos como crianças recém-nascidas que devemos desejar ardorosamente o genuíno leite espiritual, para que por ele nós possamos ter crescimento. Esse leite espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como se fosse o leite que sai do seio de uma mãe. Nós vimos um pouquinho também que nesta revelação aqui aparece pela primeira vez
com Abraão El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que amamenta e satisfaz. É uma pena que a Dalete não está aqui para a gente aprender um pouquinho com ela sobre a questão da amamentação. Cada gota de leite materno possui cerca de 340 microelementos. Tudo que a mãe adquiriu de defesa de todos os vírus que passaram por o seu corpo, e ela criou os anticorpos, os antígenos, ela vai transmitir para o filho no processo da gravidez. Porém, todos os vírus que a criança adquirir fora da barriga da mãe, ela vai passar para a mãe no momento da amamentação, porque está muito próximo a respiração dos dois. Um sobe, o outro desce, eles estão aqui respirando um para o outro, e a criança passa o vírus para a mãe recebe o vírus, e em 4 horas ela fabrica o antígeno e transmite no aleitamento para a criança, e a defesa, a proteção é transmitida como se fosse uma vacina que vai fazendo. Eu fiquei admirado quando eu tive essa aula sobre amamentação, e Sara amamentando a Isaac, ela tinha este papel aqui de revelação da palavra de Deus, que nós precisamos ser amamentados por Deus, no seio de Deus. Se você reparar, essa ideia, ela aparece quando João, o apóstolo amado do Senhor, que era um apóstolo mais jovem, e ele coloca a sua cabeça no peito de Cristo, uma ideia de aconchego, de afago, mas também a ideia que me chama a atenção, como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Nós precisamos aprender a ter este lugar de descanso na intimidade com o nosso Pai. Então, nós vimos esses quadros da visitação, do riso, da alegria. Um cristão triste, alguém diz que o cristão triste, ele está difamando do seu Redentor. Nós podemos passar por momentos de tristeza, nós podemos passar por crises, nós podemos passar por momentos em que nós somos atacados pelo inimigo, mas há uma coisa que a Bíblia usa, que é um paradoxo: tristes, mas sempre alegres. Como é que pode ser isso? Sabendo que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem. Então, essa primeira parte do texto, de 1 até 7, nós temos aí a alegria da família com a presença do impossível, do filho da promessa. A partir do versículo 8, nós vamos encontrar a necessidade de extirpar o filho da carne, ou seja, de fazer morrer a natureza terrena, ou seja, crucificar os feitos da carne. É uma figura que é sempre muito dolorida, mas é necessária. Vamos ler dos 8 ao 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho.
Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. É um texto que nós temos que passar um bom tempo nele, mas a gente vai devagar, porque ele tem muitos detalhes importantes. Hoje eu gostaria de salientar especialmente a ideia da guerra que existe entre a carne e o espírito. Um milita contra o outro. Existe uma espécie de disputa. Parece que é este o sentido que nós vamos encontrar a princípio. Isaque cresceu e foi desmamado. Também em questão de amamentação, a gente deve dizer que uma mãe, se puder, ela deve amamentar a criança até os 2 anos. É o tempo mais ou menos adequado, que é o tempo de Isaque. É criança que é amamentada até os 2 anos tem 80% menos possibilidade de doenças genéricas. Ela foi vacinada, foi refeita, ela é mais saudável, bem mais saudável. Nós tivemos aí um período em que essa danação, eu vou usar assim essa expressão, do feminismo ensoberbecido, alucinado, que as tetas da mulher iam cair, foram retirados o privilégio da amamentação. Isso aqui é só de passagem que eu estou dizendo, e porque está sendo gravado também, para que mães saibam que amamentar é um dos privilégios maiores, eu vou até dizer mais grande, um erro de português, certo em espanhol. Certo em espanhol, mas que seja levado em consideração este privilégio, e que quando ela desmamou o seu filho, Abraão deu um banquete. Eu gosto muito de banquete, e os banquetes de Deus são muito importantes. De vez em quando ele nos surpreende com banquetes abundantes. E no Salmo 23 tem um banquete depois de uma passagem pela garganta da goela estreita do Vale Sombrio. Eu estava passando pelo Vale da Sombra da Morte,
Mas eu não tive medo, sabe por que eu não tive medo? Porque o meu pastor estava comigo e ele tinha tanto a vara para me corrigir como o cajado para empurrar o lobo bem para longe, e ele estava ali me resguardando. E logo que eu cheguei do outro lado, ele me fez preparar uma mesa com a presença dos meus adversários. E isso para mim não é coisa pequena, não. Eu estou aqui preparando um banquete. Eu gosto dos banquetes de Jesus. Ele deu 2 banquetes quando havia 5.000 e quando havia 4.000 homens. Ele deu um banquete quando ele estava do lado de Jerusalém, do lado do Jordão, do lado da Transjordânia e da Cisjordânia. Quando ele estava além da Transjordânia, ele fez um banquete que sobrou 7 cestos de pães. E quando ele fez do lado da Cisjordânia, ele fez um banquete que sobrou 12 cestos. Isso é, no mínimo, para a gente ficar pensando, por que 7, por que 6, por que 7, por que 6? Primeiro porque com os banquetes de Deus sempre tem fartura, não farta nada, tem abundância, vai derramando. E do lado da Transjordânia tinham 7 povos, 7 nações. E ele estava mostrando que o Evangelho é para todas aquelas nações também, sobrando para todos, de todas, pão suficiente para matar a fome. E do lado da Cisjordânia haviam 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Ele estava dizendo: olha aqui, a plenitude do meu banquete é para vocês também. Eu gosto muito dos banquetes da Bíblia, e quando o Senhor prepara lá um banquete numa das parábolas, o dono da parábola manda convidar, e alguns estão enfarados, estão cheios de si, estão cheios de negócios, eles não querem do banquete. Aí ele diz: vai lá para os valados, vai para os becos e traga tudo que você achar de mendigo, de pobre, de cego, de nu, de aleijado, e enche minha mesa aqui. Eu quero minha mesa farta de gente, e eu estou com ela preparada. Essa ideia, para mim, ela é a ideia do Evangelho. A ideia dos banquetes é a ideia do Evangelho. E Abraão prepara exatamente um banquete no desmame do seu garotinho. Mas aqui aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Isaac foi caçoado, foi alvo de ironia. E isto aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Porque se Ismael significa o filho da carne, a carnalidade, a potência humana, aquilo que o homem faz, Isaac significa o filho da graça, o filho da promessa, o filho do espírito, a vida espiritual contra a vida carnal. O que você vai encontrar de cara? Que a carne zomba do espírito. A zombaria não é do espírito contra a carne, é da carne contra o espírito. A zombaria é da vida carnal, sarcástica, contra a vida pneumática, a vida espiritual. Vai ser sempre assim. E isto é visto em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21 até o verso 31. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma alusão a essas duas realidades como sendo duas alianças, duas mulheres
2 filhos representando 2 realidades: a realidade terrena e a realidade espiritual, ou celestial. Vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 4, 21 até 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Você presta atenção? Claro que o apóstolo Paulo está aqui trazendo à luz aquela realidade. 2 filhos de 2 mulheres, uma escrava e uma livre. A escrava produz filhos da carne. E carne, ela é sufocante, ela é irônica, ela é crítica, ela é zombeteira. Carne tem essa característica. Também a característica do orgulho, da soberba, porque tudo isso está no texto. A zombaria, está por trás da zombaria a arrogância, o orgulho, e o da livre, que é mediante a promessa. Promessa é a mesma coisa que a palavra, aquilo que Deus fala. A sua promessa tem o sim de Deus, tantas quantas forem as suas promessas, como nelas estão atreladas o amém e o sim de Deus. Mas não era possível uma velha e um velho borocochôs terem um filho, mas tiveram, porque Deus, quando promete, ele afiança-se a cumprir-se. Nós vimos da vez passada que lá em Hebreus diz que por 2 coisas pelas quais Deus não pode mentir, que é a sua palavra e o seu caráter. O caráter divino e a palavra divina são impossíveis de contradizer. Nós estamos em processo político e a gente tem visto como as mentiras prevalecem e como principalmente um dos candidatos aí, essa candidata, ela é supinamente, eu não posso nem dizer outra palavra, porque tem que ser mais elegante, mas supinamente mentirosa. Uma defesa grande de coisas que não existem. Mas isso faz parte da natureza humana perversa. O homem herdou 4 coisas de Adão que são dele e são da natureza. A primeira é o egoísmo. O segundo é a rebeldia. O terceiro é a mentira. E o quarto é o caos. Isto aqui não é de genética. Isto é de Adão. Isso é da natureza adâmica. E aqui a carne e a promessa. Então a carne vai sempre debochar. A carne gosta do deboche, da ironia. Vamos lá, doutor. Estas coisas são alegóricas, porque estas duas são 2 alianças. Essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto,
porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Você repara aqui que ele está mostrando que Jerusalém de baixo é diferente de Jerusalém de cima. Que Jerusalém de baixo é governada pelo Sinai, pela lei. Enquanto que a Jerusalém de cima, ela é governada pela liberdade. Pela liberdade. Ela é livre. Ela não está sob custódia. Ela está debaixo da liberdade. Porque o evangelho que não traz liberdade e libertação não é evangelho. Mas cuidado, não confunda liberdade e libertação com libertinagem. Libertinagem significa você fazer tudo que é pecaminoso. E liberdade significa você fazer tudo que agrada ou que é agradável ao Pai por meio de Cristo Jesus. São duas coisas que são diferentes. E essas duas alianças, ou ela produz escravidão, ou ela produz libertação. Não tem conversa. Agora continua, doutor. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Olha, veja bem. Como outrora, o que nasceu segundo a carne. Quem é que nasceu segundo a carne? Ismael. E Paulo não usou a palavra caçoava, e nem a palavra ridicularizava. Ele usou a palavra perseguia. É muito interessante isto, porque esta é uma atitude, aquela zombaria é uma atitude de perseguição. E perseguia o que nasceu segundo a livre. Assim, também agora. Quer dizer que naquele tempo que Paulo estava se referindo, ele diz, o mesmo procedimento que Ismael tinha com Isaque, os carnais têm com os espirituais. Persegui-los, zombar, menosprezar, ridicularizar, eles vão fazer isso. Por quê? Porque um é feito a facão, é feito na carne, é feito no muque. O outro é um presente de Deus, é uma dádiva divina. E isto gera disputa. Hoje eu conversava com um moço que disse da graça de ter, alguns anos atrás, conhecido esta mensagem, como ele foi alcançado por ela e como o Senhor o libertou. Mas a sua esposa permaneceu no modelo da religião, no Sinai. E ele disse, foram anos de muita dificuldade, porque eram duas cabeças, uma que se inclinava para o espírito e a outra que se inclinava para a carne. E ele disse, mas o Senhor me deu a graça de ser intercessor pela minha esposa, de tornar-me um intercessor por ela. E hoje nós temos o mesmo parecer e andamos na mesma unidade. Agora o Senhor nos colocou numa outra cidade aqui, e lá nós não temos nenhuma comunidade que tenha esse mesmo parecer da palavra. O que eu faço? Eu digo, você vai estar no lugar onde o Senhor te mandar estar.
lá nessa cidade, e você vai ser um instrumento da graça na igreja onde Deus colocar lá, porque nós precisamos saber que, assim como no meu estômago eu tenho algumas enzimas que são necessárias para a minha digestão, elas não vão fazer parte da minha digestão, mas sem elas eu não posso digerir certas coisas. Por exemplo, tem muitas crianças que nascem com certas dificuldades para lactose. E aí falta uma enzima que tem lá para eles, outros para glúten, falta uma enzima lá. A enzima em si, ela não faz parte da digestão, mas sem elas nós não temos a digestão. Então nós precisamos ser enzimas de Deus no meio do povo, das pessoas, instrumentos da graça. Ele ficou muito empolgado de querer ser uma enzima, e eu fiquei em cima desse assunto por mais tempo com ele. Deus te há de usar, e você ser um instrumento da graça no meio desta coisa que o homem constrói para... São duas alianças. E agora, terminando aqui: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Viu? A carne tem que ser lançada fora, tem que ser extirpada. E eu quero pegar aqui rapidinho para dar algumas palavras, depois o doutor Morango vai nos dar a sobremesa. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, os versos 45, 46, 47, vai até 49, mas vamos ver se a gente faz rapidinho assim para ver. É um jogo de ping-pong aqui, pum, 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 um lado e do outro. Vamos lá para ver. Pois assim está escrito. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Nós temos uma alma vivente contra um espírito vivificante. O último Adão, primeiro Adão, último Adão, primeiro Adão, último Adão, primeiro Adão, último Adão. Primeiro Adão é lá no Éden, último Adão é lá na cruz. Mas não é o primeiro, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Você vê que o primeiro não é o espiritual, é o natural, é o carnal. Depois é que vem o espiritual. Primeiro, Jesus teve que se encarnar. E depois que ele se encarnou, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele já não é mais carnal. Ele tem carne e osso, mas ele não tem sangue, porque a vida da alma está no sangue. E a vida da alma foi derramada. Ele, apesar de não ter pecado, teve que derramar todo o seu sangue para pagar os nossos pecados. E ele não é mais um sarquicós, nem um sarquinós, ainda que ele esteja na carne, ele não é carnal. Ele tem uma vida que veio da sepultura, que é uma vida eterna, não tem mais morte. E ele nos garante que nós seremos salvos também desta carne que nós carregamos aqui, desse corpo corruptível.
Então, primeiro é o natural, depois o espiritual. Continue. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Você, só rapidinho, ele fala primeiro Adão, último Adão. Primeiro homem, segundo homem. Olha só, primeiro Adão, último Adão. Primeiro Adão no Éden, último Adão na cruz. Primeiro homem no Éden, segundo homem na ressurreição. Porque depois do último Adão não tem um segundo Adão. E na Bíblia não tem segundo Adão. Tem um segundo homem no sentido de que ele é um homem espiritual, não mais o homem carnal. E o carnal em nós, que nós ganhamos a vida do Espírito no nosso espírito, a vida espiritual, nós ainda carregamos um corpo carnal, e esse corpo precisa ser mortificado. E daí ele diz que como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Como foi, tais são, como é, também são. Você entendeu bem? Passado, presente. Passado e presente. Eu fui crucificado com Cristo? Fui. Você não estava lá? Estava. Como é que você estava? Eu estava exatamente no último Adão. No último Adão. Ele levou a minha natureza ali na cruz para morrer. E me deu na ressurreição a sua nova vida. Agora, nós ainda estamos aqui num corpo corruptível. O que é que tem que fazer com esse corpo corruptível? Expulsar. Mandar ele embora. Como que faz isto? Vamos para capítulo 8 de Romanos, versículo 13. Romanos 8, 13. Que é aquilo que Sara disse para Abraão: manda embora a escrava e o seu filho. Olha, preste bem atenção. Manda embora a escrava e o seu filho. Manda embora a lei com as suas cobranças, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Manda embora a escrava com seus filhos, com seu filho. E agora veja aí o que diz. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, os feitos da carne, vai viver. Expulsa esse negócio. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Levando sempre em toda parte o morrer de quem? De Jesus. De Jesus. Não é o meu morrer, porque o meu morrer foi com Jesus. Então eu levo o morrer de Jesus, porque eu levando o morrer de Jesus, eu levo o meu morrer. Tem muita gente que pega chicote e se chicoteia. Vocês já viram isso? Certos grupos, não só de outras seitas e outros sistemas, mas do cristianismo. Pessoas que põem silício no corpo, aqueles tomam banho frio, gelado, para fazer sofrer a carne, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Eu tenho que fazer sofrer. Não é morrer desse modo, não é se martirizar desse modo, não é se autoflagelar, é depender da morte de Jesus e levar. Como é que eu vou levar o morrer de Jesus? Pela fé, porque o justo viverá pela fé. E como é que se vive pela fé? Mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus
gera fé em nós e a nossa fé se apoia na palavra de Deus. Ele nos dá fé pela palavra, para que pela palavra nós possamos crer na palavra. Olha que coisa mais gloriosa e graciosa que nós temos. Eu não tinha fé, mas a palavra gerou fé em mim, pelo ouvir, e agora eu creio na palavra e levo a mortificação do Senhor Jesus em meu corpo, para que a vida dele se manifeste em meu corpo. A gente vai falar mais da outra vez sobre esse assunto da mortificação, mas você agora tem pelo menos uns 20 minutos ou 15 minutos para conversar com o povo, dando-nos um pouco desse chantilly com morango. A mulher dele chama Lili. O texto realmente é muito rico, né? Mas quando eu começo a olhar para o texto, tem dois aspectos que eu gostaria de ressaltar nessa desconstrução da religião. O primeiro tem a ver com essa questão da carnalidade também, como o Glênio falou. E eu recorro aí, então, a pensar num texto que a gente já viu, que fala, que o Glênio até citou meio en passant aqui, sobre a risada de Sara e também a risada de Abraão, quando Deus vem e confirma a sua promessa, enfatiza aquilo que ele já tinha colocado lá no capítulo 12, o que ele faria com Abraão, que faria dele uma grande nação. E a gente já olhou e já viu esse texto para saber que era algo impossível à humanidade de Abraão, era algo que não estava na possibilidade humana. E a decepção que essa divindade, que nós precisamos sustentá-la e não ser sustentado por ela, gera, é expressa na fala de Abraão, quando ele diz assim: Oxalá vi Ismael na sua presença, se você cuidar do que eu fiz, está bom demais. E ela é uma percepção muito míope, é um olhar que não consegue transcender, porque nós começamos a ver Deus a partir de nós. Normalmente o que a religião faz é isso. Nós vemos Deus a partir de nós e não nos vemos a partir de Deus. Então aquilo que é uma impossibilidade para nós passa a ser uma impossibilidade para Deus, porque eu começo a ver Deus a partir de mim e não vejo a mim a partir de Deus, ou a partir do que Deus diz de mim, ou a partir da promessa de Deus a mim e a você. Essa é uma luta constante nossa. O tempo inteiro nós estamos nos olhando, nos observando, nos vendo, medindo todas as coisas, inclusive Deus, a partir de nós. Então nós temos dificuldade em crer que Deus fará o que prometeu fazer a nós, porque nós começamos a olhar para Deus na caminhada, porque o tempo dele não é igual ao nosso, porque a metodologia dele não é igual à nossa, porque a confiança nossa está na terra, no parente, está nessa terra, e não naquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não podemos controlar, aquilo que nós não podemos de alguma forma exercer controle. Então a gente começa a entrar em conflito e começa a perceber que Deus na realidade só pode fazer o que eu posso. Isso é frustrante na caminhada, e a gente vai vivendo sem alegria, a gente vai vivendo o máximo que a gente consegue de alegria, um deboche, mas não consigo experimentar esta realidade de Deus na minha vida, na caminhada, porque tem uma percepção onde Deus está sendo visto e medido a partir de mim. E isso é algo que aconteceu lá no Éden, porque quando a serpente disse: vocês serão como Deus, vocês vão ter os olhos abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal, quando eles tomam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles viram é o quê?
Primeira coisa que o homem percebe é a sua nudez. Então, o que eles viram quando seus olhos foram abertos? Eles se viram e se viram a partir da sua carência. O homem começou a se ver a partir do que ele não tem. Por isso que o homem, e a proposta da religião é tentar trazer ao homem, hoje em dia, principalmente a proposta moderna da religião, é fazer de Deus alguém que viabiliza o homem suprir as suas carências. Mas o homem pode ir engolindo tudo, toda a criação, e ele vai chegar lá com a criação dentro do seu ventre, se isso fosse possível, e perceber que o Criador não está dentro dele, e ainda assim se viria carente. Continua se vendo em carência, continua se percebendo, tendo olhos só para si. É o que os modernos ou os pós-modernos vão dizer, que o homem hoje é a medida de todas as coisas. Então, o que está acontecendo com Abraão é o que acontece conosco, é fruto dessa realidade, onde nós começamos a medir Deus a partir de nós. E a única maneira desse olhar ser mudado é o que foi descrito lá em João capítulo 3, versículo 3, que a gente cansa de ler, que é: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando nós passamos por essa experiência do novo nascimento, a possibilidade que se nos abre é a possibilidade de se enxergar a vida a partir do reino. É de ver algo de forma diferente. E o texto que o Glênio leu de Romanos 8 é um texto que fala isso. Paulo vem no capítulo 7 trabalhando toda a sua realidade concreta. Ele vai dizer assim: a lei é carnal, porém eu sou... A lei é espiritual, porém eu sou carnal. Essa realidade visível, essa realidade que nós não precisamos de fé para constatá-la. Você vai olhar para você e vai ver em você, como Paulo chega à conclusão, que se Deus for gracioso e o Espírito Santo te revelar, que em você e em mim não habita bem algum. Então, se esse bem não habita em mim, do mesmo modo que não havia nenhuma possibilidade em Abraão e em Sara de gerarem filhos, do mesmo modo que em nós não habita nenhuma condição de gerar nada que tenha a ver com a vida, eu tenho dois caminhos a tomar: ou me conformar com a minha carnalidade, ou me ver a partir da promessa. E é o que Paulo faz. Ele vai chegando numa sinuca de bico e ele diz assim: bom, eu sou um miserável. Tudo bem, até aí tudo bem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus não há mais condenação, nem para mim nem para você. Então, a primeira realidade é que a pulsão que a lei traz e produz em nós por causa da condenação, ou seja, aquilo que Paulo vai dizer assim: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás, ela é arrefecida pelo fato de que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que agora ele nos convida a caminhar a partir desta percepção: quem Deus diz que eu sou, como Deus me chama, que identidade Deus me atribui se eu estou em Jesus Cristo, como Deus me vê, quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Esta realidade aqui foi crucificada. A carne, na realidade, está morta por causa do pecado, não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Mas o Espírito é vida. Como que eu me enxergo? Se eu nasci de novo, eu tenho essa possibilidade. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo não consegue se perceber a partir de Jesus, porque é impossível. Cuida já, deixa eu ser um batista, já está bom demais, Jesus. Se o senhor fizer eu ser um batista de 4 costados, eu já estou feliz demais. Cuida de Ismael, para mim está bom demais.
Aí a gente vai vivendo essa vida sofrível, esse evangelho medíocre, onde a gente está o tempo inteiro sustentando um Deus que não nos dá alegria, que não nos traz alegria. Nós não queremos comunhão, a nossa oração é um sofrimento. Eu não quero me envolver com as coisas dele, porque na verdade a presença dele comunica para mim algo que para eu negar, ou para eu negá-lo, ou eu só não nego, porque eu precisarei dizer que eu também sou um erro, que eu errei a minha vida toda, que eu estava louco, que aquela voz que eu ouvi falando, sai da terra, nunca existiu. Então para nós é difícil negar essa estrutura, porque é negação de nós, negar esse Deus, e a gente vai carregando esse Deus nesse andame, esse Deus que é um ídolo. Mas quando nós nascemos de novo, quando Deus, a sua palavra, gera em nós a fé para crer que nós somos o que Deus diz que nós somos, e Deus diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e nos convida a andar por essa percepção, então nós começamos a trilhar esse caminho. E daqui para frente é isso que vai acontecer com Abraão. A outra percepção que eu olho para o texto é uma percepção, não deve ter sido fácil para Abraão, como o texto vai dizer que não foi. Lançar o filho fora, lançar o próprio filho. E a mulher falou, rapaz, eu quero que você mande embora essa escrava e o filho dela, porque ele não vai herdar com o filho da livre, não vai herdar com Isaac. Ainda que tenha esta alegoria, tem também o fato de que isso fala muito de Jesus, aquilo que Jesus ensinou a Pedro, quando ele estava lá em Atos 10, lá na casa de Simão o curtidor, porque o texto aqui vai dizer que Deus se abala, que Deus ia fazer desse moço uma grande nação, porque Deus era com ele, porque ele era descendência de Abraão, e Deus vai ao encontro, Deus livra da morte, Deus restaura. A fé última do cristianismo, se a gente quiser pensar numa questão alegórica, tendo aqui Ismael como a nossa carne, fala da ressurreição. Um dia todos nós, como o Glênio disse aqui, teremos um corpo, mas um corpo que não está mais sujeito a essa corrupção, a esta carnalidade que a gente fala. E Paulo vai dizer no mesmo capítulo 15 que assim como tem o corpo terreno, também tem o corpo que é celestial. Deus é aquele que veio salvar. Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Deus é aquele que não tem os seus dentro de um curral só. Jesus vai dizer assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Às vezes nós achamos que Deus só fala, só salva aqueles que pensam como a gente, aqueles que agem como a gente. Mas Deus é aquele que tem os seus em todos os lugares, em todas as nações. E o chamado a Abraão foi, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, como o Glênio falou do jovem, vai lá, querido, vai lá, seja um instrumento do Evangelho lá onde você estiver. E é isso que Deus quer fazer conosco. E lá no capítulo 10 de Atos, o texto vai dizer que havia um centurião chamado Cornélio, que orava a Deus e que ajudava as pessoas, e que Deus ouviu a oração e viu a ajuda que ele fazia às pessoas. Então se abala em direção a ele por sua graça, vai até ele, explica o que ele tem que fazer. Ele vai e manda os seus soldados e chamar Pedro, dá a visão lá para Pedro, e a síntese que Pedro faz da sua visão é: a nenhum homem considere impuro, a nenhum homem. E aí quando ele está pregando e falando de Jesus na casa de Cornélio, o texto vai dizer que falando ele ainda estas coisas, todos foram cheios do Espírito Santo. A Deus pertence a salvação. Deus não salva pela doutrina. Isso chama-se autossalvação doutrinal.
Deus salva por meio da sua palavra e da sua soberania e por meio do seu amor, que Ele dispensa a quem Ele quer, como Ele quer, e Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Então, amados, isso é um chamado para nós. Vamos nos ver, pedir a Deus para que nós possamos andar por fé e nos ver a partir do que Jesus é e do que nós somos em Jesus, e não fazer do nosso curral, louvado seja Deus pela palavra que ouvimos e que aprendemos e que somos ministrados aqui, mas essa palavra não é para nós aqui, é para nós aqui comunicarmos aos outros. Pedro não queria entrar na casa de Cornélio. Pedro achou um absurdo o Espírito Santo ser dado do ponto de vista do espanto. Ele falou: meu Deus, como é que a gente vai negar o batismo se Deus não negou a eles o seu Espírito? Essa palavra é para ser anunciada, é para ser anunciada, é para ser proclamada. Não é para nós aqui, é para que em nós sejam benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. É isso aí. Evangelho é corrida de revezamento. Eu recebi o bastão, eu tenho que passar o bastão para outro. E assim nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que nos tirou o peso e que não nos deixa caçoando de ninguém, nem zombando, porque nós fomos gerados sem que nós quiséssemos. Nós fomos feitos filhos sem que nós pudéssemos. Nós fomos feitos herdeiros sem nenhum direito, e Ele nos fez. E isso precisa ser comunicado para mais gente, para que eles tenham conhecimento desse Evangelho maravilhoso. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, tendo começado uma boa obra em nós, o Senhor há de completar até o momento da vinda de Jesus. Amém. Amém.